façam o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes sabe, essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Então... Por falar em Xande, a ala do governo Lula defende freio a Moraes e vê com cautela a delação do Cid. Afinal de contas, eles falaram que todo o problema da Lava Jato era a delação, né, a tortura, equivalente e tudo mais. Eu falei isso muito ontem na conversa de boteco com meus apoiadores do Loucos. Se você quer se tornar um apoiador do Loucos, é menos do que um lanche do McDonald's. Imagina, a Samia Bonfim, pum, né, olhou o lanche, comeu. Com esse dinheiro, você paga 1 mês de trabalho meu aqui. Permite carona grátis, para quem não tem condição, e tem conteúdo exclusivo, como a conversa de boteco toda segunda. Ontem foi ótima a nossa conversa, e eu falei bastante disso. Dessa questão da Lava Jato versus o que o Supremo está fazendo hoje, que até a Folha encontrou equivalência. Não há equivalência. É muito pior em todos os aspectos o que o Supremo está fazendo hoje. Mas até uma ala do PT está falando assim, precisamos tomar algum cuidado com esses aplausos e incentivos, porque isso pode se voltar contra a gente. O Xande, amanhã, pode lembrar que era filiado ao PSDB e não ao PT. Hoje tem uma convergência de interesses. E amanhã? Vai saber, né? Que os globalistas do PSDB vão desejar para o Brasil. Não é virar uma Venezuela. Não é seguir os caminhos do Dirceu e do Lula que apontam para Cuba. Mas o Mendonça está lá, agindo como alguém mais independente, escutando o que a OAB pleiteou, que está de acordo com a Constituição, contra as decisões em plenário virtual, que tiram a possibilidade do encontro tete-a-tete do advogado com os seus acusadores e com os próprios magistrados. E a mídia faz o quê? Chama Andréa Sade, da Globo News, o Mendonça, de alguém que age a serviço do bolsonarismo, para desacelerar julgamento de atos golpistas. Só tem narrativa aí. Só tem narrativa. Não é ato golpista que está em julgamento, é a ruaça e baderna de inúmeros indivíduos que foram julgados que nem gado e que pegaram penas de estuprador assassino, que não pega nesse tanto. E ele não é bolsonarista por escutar a OAB, ele é constitucionalista. A Globo é apenas um órgão de propaganda do regime ditatorial brasileiro. Nada além disso, resumiu meu amigo Leandro Rusch. E o Pacheco está subindo o tom. Ele quer agora limitar o mandato do ministro do Supremo. Qual é o problema disso? É o que o mesmo Leandro Rusch aponta. Discutir limite de mandato para ministro do Supremo agora é como programar a compra de um extintor de incêndio para daqui a 20 anos, enquanto a casa está pegando fogo hoje. Medidas precisam ser tomadas pelo Congresso now, hoje, para acabar com esses abusos e com a usurpação da própria competência do Congresso. Quem tem poder para isso? O mesmo covardão do Pacheco. Cúmplice, pusilânime, que agora vem fazer discursinho, fingindo que está incomodado e bancando a independência do presidente do Senado e do Congresso. Não, Pacheco, você não nos engana. Mas o Gilmar Mendes fingiu que foi enganado. E como disse o Marcel Van Hatten, Galvão, diga, Tino, Constantino, parece que sentiu. Agora ressuscitaram a ideia de mandatos para o Supremo. Pelo que se fala, a proposta se fará acompanhar do loteamento das vagas em proveito de certos órgãos. É comovente ver o esforço retórico feito para justificar a empreitada. A pergunta essencial, todavia, continua a não ser formulada. Após vivenciarmos
uma tentativa de golpe de Estado. Por que os pensamentos supostamente reformistas se dirigem apenas ao Supremo? Eu sei qual é a resposta. Porque foram vocês os golpistas? Mas não é o que está na cabeça do Pacheco. Então, tudo isso é jogo de cena. Tudo isso é jogo de cena. Nada disso endereça o problema que o Brasil vive hoje. Uma ditadura togada a serviço de comunistas golpistas. Isso só tem um caminho para começar a reverter: impeachment dos ministros que agiram contra a Constituição. Tem vários pedidos, o Pacheco impede que eles sejam votados em plenário. Gazeta do Povo trouxe aqui uma reportagem do Fernando de Castro. A quem interessa o fim da Polícia Rodoviária Federal? Instituição que mais apreende drogas no mundo. Bom, não é porque eu acabei de falar do Gilmar Mendes que eu lembrei disso. Mas, sim, é sim. Porque o Gilmar Mendes chegou a suscitar, quem sabe, o fim dessa instituição que tem que ser repensada, né? No governo Bolsonaro, houve um resultado muito positivo da PRF na repressão ao tráfico de drogas e armas. Isso acabou sendo associado à gestão do Bolsonaro. Então, houve uma associação da atuação da polícia ao executivo. E os esquerdistas que, coincidentemente, defendem sempre traficante, bandido, impedem helicóptero da polícia de atuar no morro durante a pandemia, soltam traficantes, devolvem helicóptero, dinheiro e tudo mais. Essa gente começou a falar em fim da PRF, bolsonarista, que apreendeu um total superior a 736 toneladas de maconha e 31 toneladas de cocaína. Apreensões estas que desabaram no atual governo. Meus amigos, a coisa é séria. Falar em transformar o Brasil num narco-estado não é paranoia de reacionário, não é bandeira de bolsonarista, não é alarmismo. É alguém que veio do Rio de Janeiro e sabe que o Rio de Janeiro está nessa toada faz tempo. Diga-se de passagem, a esquerda perdeu o interesse em ficar perguntando todos os dias quem mandou matar Marielle. É porque andou surgindo aí alguma possível associação com o Brasão, lá no Rio de Janeiro. Figura conhecida dos cariocas. E, dica, ele não votou no Bolsonaro, não. Ele fez o L. Então, está muito claro o que está acontecendo no Brasil. Ataca a Polícia Rodoviária Federal, ataca as Forças Armadas, vai criando intriga interna, vai aparelhando, vai diminuindo a repressão ao tráfico de drogas e de armas, vai incentivando os criminosos, os invasores, os bandidos. É a definição de narco-estado. É a definição de narco-estado. Marcola para presidente. Faço até campanha. Por que não? Se o Lula pode, por que não? Ou Marcola para o Supremo Tribunal Federal. Por que não? Eu quero que alguém me apresente uma boa justificativa. Se pode uns, por que não outros? Guzo na Gazeta do Povo. O Código Penal só se aplica ao brasileiro de direito. Ele fala do duplo padrão, que foi o tema central da minha conversa de boteco ontem com meus apoiadores. Os crimes são punidos de uma maneira se os acusados são de direita ou de extrema direita, como eles rotulam, de sacanagem, má fé, e de outra forma totalmente diferente se for da esquerda. Basta ver o que acontece com a turma dos Black Blocs, do MST, do MTST, da Antifa. Os atos de violência da esquerda não resultaram em nenhuma punição legal para absolutamente ninguém. A única discordância que eu tenho do mestre Guzo é que não é o Código Penal que está sendo aplicado ao brasileiro de direita. É lei alguma. É invenção. É culpa coletiva. É 17 anos de prisão para quem quebrou uma vidraça. Isso não é Código Penal. Isso é
Lei Alexandrina, ditadura togada. Muito obrigado a todos pelo apoio. Nos vemos amanhã.